Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Prolongando a reflexão sobre o tema da fé, então, hoje o apóstolo Paulo vai entrar no testemunho de Abraão e depois também vai refletir sobre os Salmos. Então, a questão fundamental é: se não é através da prática da lei mosaica que nos vem a salvação, mas a salvação é a justificação, entendida também como salvação, é um dom gratuito de Deus, que nós devemos acolhê-lo pela fé e não pela prática da lei judaica. Então, como é que Abraão se salvou? Abraão para nós é modelo de quê? E o apóstolo vai dizer: irmãos, que vantagem diremos ter obtido Abraão, nosso pai, segundo a carne? Qual é aquilo que nos deve chamar a atenção e nos deve ser modelo no nosso pai Abraão? Pois se Abraão se tornou justo em virtude das obras, está aí seu motivo de glória, mas não perante Deus. Ou seja, se uma pessoa crê que são as suas obras que a levam à salvação, ela rouba o lugar de Deus, porque é Deus que opera a salvação na nossa vida. Então, acreditar que Abraão é o pai na fé, se salva e é modelo por causa das suas obras, é também tirar a predominância de Deus na história da salvação, porque só é a história da salvação porque Deus é Salvador. O apóstolo então vai continuar: com efeito, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. É importante termos em mente o caminho que já fizemos na liturgia da palavra deste ano, porque dizíamos, Abraão é a primeira pessoa que na Bíblia vai se dizer que acreditou, que teve fé em Deus. E essa fé vai se tornando sempre mais robusta. Deus pede para ele sair da sua terra, ele sai, sair da sua parentela, ele sai, pede para sacrificar o seu filho e ele tem disposição de fazê-lo. Então, é esta fé em Deus que Abraão tem em Deus, que é o motivo da sua santidade. Ora, para quem faz o trabalho, o salário não é crédito como um presente gratuito, mas como uma dívida. Porém, para a pessoa que, em vez de fazer um trabalho, crê naquele que torna justo o ímpio, a sua fé lhe é creditada como atestado de justiça. É esta a questão fundamental que Jesus vai colocar, por exemplo, em relação aos fariseus. Mas nós queremos um outro exemplo de uma parábola, o filho mais velho da parábola que nós chamamos de filho pródigo, a parábola do pai misericordioso. Lembram do diálogo que ele tem com o pai? O pai tem uma dívida com ele. Eu sempre trabalhei para ti, você nunca me deu um cabrito. Chega esse teu filho, você faz uma festa. Eu sempre te obedeci, eu trabalhei, eu me dediquei, então você tem uma dívida comigo. Então o apóstolo Paulo vai dizer assim: para quem faz um trabalho, para quem cumpre a lei mosaica, essa pessoa, se recebe alguma coisa, não é um presente, mas um débito. Ora, somente quem não se acha como aquele que tem direito a um salário pode entender a ação de Deus como uma graça e pode ter o mérito, nesse caso, se mérito é, de acolher no espírito de fé a obra de Deus. Então ele vai dizer, o mérito de Abraão, ou seja, o que faz de Abraão o nosso pai é a dimensão da fé, de resposta a Deus, e não a dimensão de uma prática da lei. É assim que Davi declara: feliz o homem a quem Deus acredita a justiça, independentemente das obras. Então agora vem o exegese do Salmo: feliz o homem a quem Deus acredita a sua justiça, a sua santidade, independentemente das obras. Feliz o homem que aceita a ação de Deus na sua vida como uma obra de graça e assim então cresce nele um coração gratuito. Feliz aquele cujas transgressões foram remidas e cujos pecados foram perdoados. Feliz o homem do qual Deus não leva em conta o pecado.
e que gratuitamente o perdoa, não por seus méritos, mas porque nosso Deus é amor, é bondade. Hoje no Evangelho, nós vamos ver que depois de estar falando com os fariseus e mestres da lei, Jesus tem em torno de si uma multidão, milhares de pessoas que se reúnem. Jesus então começou a falar, depois deste encontro que ele teve com os fariseus e mestres da lei: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Quantas vezes Jesus no Evangelho vai advertir contra isso? Sabe que devemos ter cuidado, porque a prática religiosa não vivida na sua radicalidade, porque é difícil, meus caros, sejamos honestos, é difícil ter uma vida honesta, uma vida de fé. Então, a concupiscência nos faz tantas vezes frágeis. Não fazemos o bem que queremos, mas o mal que nós não queremos. Então, a pessoa começa a fingir ser religiosa. Então, isso muitas vezes leva ao fanatismo, leva a ser o juiz da vida do seu irmão, sem perceber que nós devemos cuidar da nossa própria vida. Então, o que acontece? Nesse caso, aí a pessoa vive uma hipocrisia de professar a fé, Senhor, Senhor, e na verdade ter o coração longe dele. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem cumpre a palavra do Senhor. Então, só através da palavra do Senhor vivida que nós rompemos a hipocrisia. De outro modo, o Evangelho vai dizer assim: não há nada de escondido que nos seja revelado. A nossa vida, aquilo que somos, aquilo que nós nos comportamos, mas também o Evangelho que nós anunciamos, ele é conhecido, ele vai ser conhecido. É uma força tão grande que tem o Evangelho que não tem como escondê-lo. Tudo que tiver dito da escuridão será ouvido à luz do dia. O que se diz no ouvido será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, é muito carinhosa, é bela, é uma expressão de fé essa de Jesus, uma expressão de comunhão, de comunidade. Não vos chamamos de servo, mas vos chamamos de amigos. Jesus vai dizer assim: meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. É Jesus que é consciente de que se aproxima o momento do seu martírio, mas também que pensa em quantos cristãos deram a vida por causa do Evangelho, no passado e hoje. Quantas pessoas, por causa da fé que têm, sofreram martírio, porque acreditaram de fato que o Cristo, Deus é tudo, mais do que a própria vida. Jesus vai dizer assim: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo. Na verdade, o medo é um péssimo conselheiro. Se nós não nos cuidarmos, nós nos tornamos pessoas que não temos coragem nunca de defender aquilo que nós pensamos, muito menos a nossa fé. Claro que algumas pessoas pensam algumas coisas que são tão cretinas que é melhor não defender, mas o Evangelho é um tesouro precioso, um tesouro que vale a pena ser defendido, ser vivido na sua integridade. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum destes é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Então, Jesus faz uma comparação bem exagerada para que nós entendamos a relação de amor de Deus para conosco. E vai dizer até os cabelos da vossa cabeça. Se diz que nós perdemos uma quantidade imensa de cabelo por dia, alguns mais do que outros. E então Jesus vai dizer assim: olha, não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia, nenhum é esquecido. Vós valeis mais do que os pardais. Em um mundo em que os animais valem tanto e o ser humano vale tão pouco, né? Isso nos consola, valemos mais do que os pardais. Mas também Jesus está dizendo assim: olha, não tenhais medo, não tenhais medo na perseguição, na dor, porque o nosso Pai não nos abandona. Se Ele cuida dos nossos cabelos, muito mais cuida de nós. O Senhor nos ama, nos acompanha. Então o texto foi de um discurso duro contra os fariseus,
para um discurso cheio de amor. Amigos, Jesus chama para com seus discípulos. Um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.